meus amigos, estamos aqui mais uma vez com vocês, recebendo aí, hoje nós estamos recebendo a presença simpática da minha amiga, a doutora Denise Pereira, né? Essa nossa amiga, uma pessoa na área de direito, né? Que realmente tem um conhecimento grande aí na parte da área imobiliária, na parte da área do direito do consumidor. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. A doutora, você é mogiana mesmo? Não, eu nasci em Campinas, me casei e vim morar em Mogi. Mas já está uns anos aqui em Mogi, né? Estou em Mogi há mais de 30 anos. O quê? 30 anos, né? Ela... Já tenho os filhos, tenho neto, tenho 2 netas, é uma vida. É. E a doutora estudou onde? Eu fiz Direito e Administração de Empresas na Universidade Brás Cubas. Brás Cubas mesmo? Isso, na Universidade Brás Cubas. É interessante que a Brás Cubas adquiriu, né, no estado, no Brasil, um status assim, na área de direito, né? Interessante, sim, né? Porque nós temos aqui em Mogi, realmente, temos 2 universidades, a Universidade de Mogi das Cruzes hoje é a Universidade Brás Cubas, né? Universidade de Brás Cubas, né? Certo. Que antigamente era a Faculdade de Direito Brás Cubas, quando começou, isso, na época do Boris Glimber, né? Sim. O saudoso amigo Boris Glimber, né? E temos também a Faculdade do Clube Náutico Mogiano, que é uma das, parece, a única faculdade no Brasil de um clube, que é o único clube que tem uma faculdade de fisioterapia e de educação física, né? O Clube Náutico Mogiano. E então você te formou na Brás Cubas? Me formei na Brás Cubas, em Administração de Empresas e Direito. E como você disse, realmente, o curso de Direito da Universidade de Brás Cubas, no início, porque os professores eram geralmente juízes, desembargadores, promotores, então a Brás Cubas realmente fez um nome. E até hoje, e sempre vai ser reconhecida, né? Pelo corpo docente, né? E também porque formou grandes advogados. Até formou pessoas, eu acho que um dos nomes mais famosos, não sei, você deve conhecer algum nome, mas que eu me lembro que na época fez um grande sucesso, era o Sujiaki Ueki. Ah, sim. Que chegou a ministro ministro, né, do governo na época da ditadura, sim, né? E, se não me engano, no governo do general Figueiredo, né? Então, sim, o Brás Cubas tem formado muitos homens aí, porque já tem 50 anos, fala em 60 anos, que a Brás Cubas eles juntam a parte do Liceu Brás Cubas, que começou como Liceu Brás Cubas, lá na rua Princesa Isabel de Bragança. Começou com o Liceu Brás Cubas na época do Plínio Bucol, da família Plínio Bucol. Quando eu entrei na Universidade de Brás Cubas, o senhor Boris Glimmer sempre estava lá, né? Sempre muito atencioso, preocupado, por toda a situação, organização da universidade, né? Mas, então, você tem casado, tem filhos, né? Eu tenho filhos, 3 filhas e um filho, e tenho um neto e 2 netas. Eu tenho uma história em Mogi, né? Eu vim para Mogi e meu marido veio trabalhar na Valmet, né? Hoje Valtra, né? E assim, a gente fez uma vida aqui, né? E estou aqui, sempre trabalhando como advogada, sempre dedicada, né, ao direito. Principalmente o direito dos consumidores, né? Das pessoas menos favorecidas. Você fala do direito do consumidor, né? Entrando nesse assunto do direito do consumidor. Que hoje em dia se fala muito sobre isso. A gente vê, sim, na televisão, o consumidor tem direito e tal, né? Porque é um campo muito amplo. Principalmente agora, né? Que eles tudo quase é vendido ou através da internet. Está crescendo muito a venda na internet. E cresceram também, se vende muito através do marketing, né? Isso aí é até perigoso, porque você compra sem ver, muitas vezes, né? E isso aí é complicado. Não, eu vou mandar o contrato para você. É tudo certinho, essa entrevista está gravada, e a gente vai mandar tudo direitinho para você depois pelo correio, né? Então, isso aí é complicado. E outra coisa interessante que tiver essas ofertas na televisão, e mesmo os contratos são uma letrinha tão pequenininha, que tão extenso, que muitas vezes nós que estamos, né, habituados à leitura,
temos preguiça de ler, que dirá o grande público que não está habituado à leitura, não vai ler o contrato mesmo, né, doutora? Fica complexo para as pessoas leigas, né? E eu acho que o direito do consumidor, ele veio para coroar, né, a questão do que é certo, né, do que realmente deve ser feito, do que não deve ser feito em relação ao consumidor. Porque o consumidor, ele tem os seus direitos, né, dentro da lei, né? Antigamente, você entrava numa loja, comprava um produto e se houvesse qualquer problema para devolução, era complicado, né? Realmente ele acabava muitas vezes enganado, iludido e não tinha a quem recorrer. Hoje não, hoje ele tem o Código de Defesa do Consumidor justamente para que ele possa preservar o seu direito, né? Questão de respeito, né? Com o dinheiro, com o seu salário. Então ele compra e ele pode, de repente, se não gostar do produto, se o produto não corresponde àquilo que ele estava imaginando, ele pode estar devolvendo, né? Ou estar trocando. Então, e tem várias nuances, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito amplo nesse sentido. Nós estamos conversando aqui com a doutora Denise Pereira, ela que é especialista nessa área do direito do consumidor e a parte imobiliária. E doutora, quando se tem um reclamo, porque o brasileiro não gosta de reclamar, então muitas vezes existe prazo para isso também. Sim. Tem prazo, né? Sim, geralmente tudo é com prazo, né? Isso. Então você precisa saber ver nos contratos e saber os seus direitos e ir atrás. Porque muitas vezes você acha, não, é um produto de pouco valor, mas isso aí, num conjunto total da obra, vai longe. Então você precisa também estar reclamando os seus direitos, não é? Com tudo isso. Hoje mesmo eu estava vendo na televisão, noticiário, que Eletropaulo falando em São Paulo que não é responsável pela queima dos aparelhos, porque 60% da falta de energia, da queda da energia, está ocorrendo por queda de árvores, que é temporal. Mas o que eu tenho a ver se a Eletropaulo não corta as árvores que estão do lado da fiação? Então tem que ir, a árvore... Eu em casa, moro em sítio lá, a gente procura conservar a fiação. Nós conservamos, não esperar que caia a árvore em cima da fiação para depois você chamar a Eletropaulo, né? Então eu vejo aqui em Mogi das Cruzes mesmo, na cidade, e várias árvores, também na área rural, doutora, na área rural, muitas árvores mesmo, em cima dos fios, e eu tenho até muitas vezes comunicado, né, essas empresas sobre isso. Até achei interessante, um dia a empresa chegou para mim, não a empresa, porque isso aí, essas cortas de árvores são terceirizadas. Sim. São terceirizadas. Esses trabalhos dessas empresas são terceirizados. Sim. E o cara, o rapaz estava lá cortando, e falou, não, deixa cair em cima da fiação, porque depois a gente ganha mais dinheiro. Pai. Não vamos cortar agora, não, deixa cair. Corta antes. Então eu estou vendo aqui na cidade de Mogi, eu quero talvez até comunicar a Defesa Civil qualquer hora, se ela estiver interessada, para podar essas árvores que estão nas beiras das fiações, para evitar esses colapsos, porque esses temporais, constantemente há corte de energia devido à queda de árvores e outras coisas, né? Alguém tem que ter o controle disso, né? Alguém tem que se responsabilizar, né? Eu acredito então que... agora, doutora, quando você tem um caso de um problema desse, procurar o PROCON ou um advogado, como é que fica, doutora? Bom, eu entendo o seguinte, primeiramente, tentar pela via administrativa, né? Seria PROCON, prefeitura. Depois, se não houver um resultado, então a pessoa procura o profissional do direito, né? Para estar discutindo, né? Dentro da justiça, né? Dentro do fórum, certo? Mas o primeiro caminho qual é? O PROCON? Eu entendo que é a via administrativa, prefeitura, PROCON,
né? Porque de repente pode conseguir uma solução talvez mais rápida, certo? Agora, um dos fatos, doutora, que eu acho muito interessante é essas casas, esses apartamentos financiados pelo governo. Isso é uma outra problemática. Porque muito, né? Hoje em dia não é brinquedo. Nós temos a mesma, se contar só em Mogi, quantos mil apartamentos já temos financiado em Mogi? Quanto? 10 mil? 20 mil? Né? E eu acho que, porque eu não sei, o governo fala, não, a gente entregamos 10 mil casas lá em Mogi. Outra coisa eu acho caro, esses apartamentos caros, porque a construção deles não é uma construção de primeira linha. A gente vê quando está construindo o prédio, você vê que é muito mau material, não é aquele material. Depois eles revestem muito bem, aí então fica bonitinho, né? Se pinta, fica bonitinho. Mas se você for ver a base mesmo, a estrutura mesmo, não é aquela grande coisa. E é caro. Não é caro e a pessoa se ilude muitas vezes para comprar, depois não pode pagar, ou as leis se modificam. No caso desse, doutora, a pessoa, eu acho que é importante, meu amigo, você sempre, antes de tomar qualquer atitude, você procurar um advogado. Não vai, não, vou entregar, vou não sei o quê, você está sofrendo, né, doutora, antecipado, né? Sim, com certeza. Eu sou especializada na defesa de mutuários e consumidores. Mutuários por quê? Porque contratos que falam contratos de mútuo, então ele é um mutuário, certo? Então, o que ocorre é o seguinte, se você tem dúvida em relação à prestação que você está pagando, porque a prestação do imóvel, seja financiado por banco do governo, ou banco privado, ou consultora, essa prestação engloba vários índices, né? E valores. Então, o que acontece? É necessário que você procure consultar um advogado e pedir uma análise do cálculo dessa prestação. A partir disto é que vai realmente comprovar se você está pagando mais ou se você está pagando realmente o que é justo. E a partir deste momento, se você está pagando mais, você pode pedir uma revisão perante a justiça, certo? Muitas vezes eu já fiz inúmeros casos de pessoas que estavam com o imóvel indo a leilão. Então, o que ocorre? Aí há uma ação própria, onde a gente suspende esse leilão, e depois a gente faz uma ação revisional, onde a gente vai revisar os valores que ele pagou mês a mês. Muitas vezes, você chega no meio da ação, o banco ou a consultora vem numa mesa de audiência e faz um bom acordo, né? Ou aumenta o tempo de financiamento e diminui a prestação, ou então realmente há um acordo dentro daquilo que você levou em juízo, que você está pleiteando, ou mesmo sentenças ganhas, certo? Óbvio que a gente sabe que a justiça no Brasil ela é morosa, e nós temos praticamente 3 graus de justiça para discutir a situação, mas eu acredito que é muito válido, certo? Porque hoje em dia os contratos, de certa forma, eles procuram buscar um equilíbrio. Mesmo assim, há diferenças, por quê? Porque os contratos são aplicados à tabela price. E a tabela price, ela não vem amortizando de forma positiva. Ela amortiza de forma negativa. Então, uma dívida que começa num determinado ponto, em vez de ela diminuir, ela aumenta. Mesmo, Cícero, outra área que eu também atuo é a área do FIES, que os estudantes, né, financiam para poder fazer o curso superior. Essa bolsa de estudo. Então, o que acontece? É aplicada a tabela price. E a tabela price, em vez de diminuir a dívida, ela aumenta essa dívida mês a mês. Então, são dívidas impagáveis. Então, tudo que se fala em relação ao financiamento de banco, seja bens móveis ou imóveis, eu trabalho, certo? Tem um perito que faz o cálculo e que vai dizer para mim a diferença das coisas, entendeu? A partir do momento que meu perito comprova que o meu cliente está sendo lesado, é onde entra o meu trabalho dentro da justiça. Porque tudo está aliado, claro, o direito e a matemática financeira. Não dá para trabalhar desvinculado. Entendeu? E nós temos jurisprudências favoráveis às pessoas, né? Porque quando você compra um imóvel, é um sonho, né? O sonho da casa própria. De repente esse sonho vira um pesadelo. Então é onde você tem como recorrer, você tem
solução, sem necessariamente, de repente, ter que sair da sua casa, né? Entrar em desespero de causa, né? Como eu digo, eu sou profissional especializado, então esse é o diferencial. Agora, doutor, e esse caso de pessoas que quitaram imóveis e eles não receberam a quitação ainda, isso aí também como é que pode ser resolvido? Esse fato ele é excepcional. Quem comprou imóvel na década de 80 até 90, 95, todo o contrato tinha a opção da pessoa ter o FCVS, que é o Fundo de Compensação das Variações Salariais. E esse fundo, ao final do contrato, ao último pagamento, ele quita o saldo residual. Só que assim, tanto o banco quanto a consultora, eles negam essa quitação. Então, o Fernando Henrique, antes de 2000, ele começou a liberar provimentos falando dessa quitação pelo FCVS. Porque havia anteriormente uma condição assim, se a pessoa tivesse um imóvel no município, ela não poderia ter um segundo imóvel. Certo. Mas, assim, existe o direito adquirido. Ora, se eu contratei, se eu tenho o FCVS no meu contrato, e se eu paguei mês a mês a prestação, então eu tenho um direito adquirido. Então eu tenho direito à quitação dos 2, 3, 4 imóveis. Então o Fernando Henrique veio reformulando essa lei, né, essa imposição, e em 2000 saiu a Lei 10.150 que fala sobre isso. Então, a pessoa pode ter quantos imóveis ela tiver. Se no contrato, esses contratos bem mais antigos, tiver FCVS, ela tem direito à quitação. Mas ainda é necessário que ela entre na justiça para requerer a quitação, porque eles não dão baixa na hipoteca, a não ser por ordem judicial. Na justiça. Mas é importante procurar o direito, né? Olha, a gente tem tantas possibilidades. Tem. Esse seguro obrigatório do carro, por exemplo, você veja, eu até pouco tempo não sabia que isso aí você pode, no caso de furto, você pode pedir a restituição do seguro também. Eu não sabia dessa aí. No caso de furto, É interessante. Tem o seguro de acidente, porque ele é um seguro de acidentes pessoais, né? Esse é seguro obrigatório. Não sei se, sei lá, nem eu sei o valor, se é 5, 6 mil reais de indenização. Mas, muitas vezes, você sabe, quem teve um carro roubado recuperou o carro danificado. Sem rodas, sem rádio, sem nada. Quer dizer, muitas vezes você receber uma indenização de 2, 3 mil reais já ajuda. Sim. A essa pessoa que perdeu, né? Ou um carro, né? Então, olha, eu acho que nós brasileiros precisamos nos informar mais. Sim. Nós perdemos muitas oportunidades de recuperarmos os nossos bens porque nós não nos informamos. A gente precisa se informar. É importante. E hoje, eu a partir de agora, realmente não pus alguma gente, nessa minha idade, que eu pus. Olha, antes de eu tomar qualquer decisão, consultar o meu advogado. Justamente. Consultar, porque, olha, já consegui, já fui surpreendido, sabe, por casos que eu achava que realmente não tinha condições e há possibilidade. Sempre há uma possibilidade. Você não conhece as leis, sabe, ela tem muitas variantes, né, doutora? Sim. Então tem que conhecer os caminhos. É questão, né, de interpretação, né? Consegue. E assim, eu acho que o profissional do direito ele está aí justamente para orientar as pessoas leigas, né? E assim, em todos os segmentos, né, que a pessoa viva, ela realmente é bom ter sempre a orientação de um profissional do direito. Agora, os órgãos, nós temos o PROCON, nós temos também as pequenas causas, né? Sim, pequenas especial. causas. E o caso esse federal que você falou, ele atende o público também? Também. É juizado? Atende, juizado especial. Juizado especial. Federal. Atende. Encaminha, também, se for o caso, encaminha para algum advogado, né? Tem toda a orientação, né? Ele já foi feito mesmo para a pessoa leiga, né? Você que está aí assistindo o nosso programa aí, que tem algum problema relacionado nesse campo imobiliário, então você sabe, tem PROCON, tem pequenas causas e tem o juizado, né? Especial. Federal. E tem a Justiça Federal, porque a Justiça Federal, né, dependendo da situação, procurar, saber, né, e sempre consultando um profissional da área, que é importantíssimo. A gente muito consultar um profissional da área. Seja você tem um assunto de saúde, tem que consultar um médico.
assunto jurídico como advogado, e assim por diante, né? Nós tivemos aí um outro dia entrevistando o nosso amigo Tuta, que falou da área esportiva, você vê. A área esportiva, tem tanto, a gente aprende. A gente está aprendendo no dia a dia. Então, a vida é um aprendizado constante. Muitas vezes você acha que está... Não, está sempre aprendendo. É interessante. Em todos os campos, né? É muito importante você estar sempre se atualizando, né? E fazendo isso, né, doutora? A própria Constituição Federal de 1988, ela é bem clara, né? Ninguém será privado da sua liberdade ou do seu patrimônio sem o devido processo legal. No momento que há um direito lesado, é necessário que a pessoa reivindique o seu direito, né? Denise, realmente foi muito bom recebê-la aqui no estúdio. Nossa pessoa simpática, nossa amiga. Obrigada. Especializada na área. Pena que o tempo hoje já passou correndo. Tá. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, meus amigos. Que estou alegre. Meu sorriso é por consolação, porque sem conter, para ninguém ver